Pronto, estão me ouvindo, né? Falta Simone, eu acho que falta Tainara. Estão entrando agora. Gabriela. Pena que não é todo mundo que pode participar, né? Quer dizer, que não participa. São tão boas essas nossas conversas, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou ter que perguntar depois o que deu. São tão boas isso aqui, esse assunto, esse estudo, esse livro, né? Meu marido falou que até ele está gostando de ouvir. Mas Que bom. gente, é bom pra caramba. Tá aqui junto comigo. É que é tanta experiência, Deus, o Espírito Santo fala com a gente de multiforme graça, né? Cada um vai ser tocado de uma forma diferente, e cada coisa que você é tocado acrescenta na minha vida, acrescenta na vida de vocês, isso é tão bom. Sim. É verdade. Então, vai lá, pode começar, Rô. Então, quando a Neila estava falando sobre submissão e obediência, né? Me veio muito forte sobre Jó, sabe? Por exemplo, eu fiquei pensando assim, nossa, por que que o diabo queria tentar a vida dele, né? Falou, tipo, meio que querendo enganar Deus, dizendo, nossa, aquele ali tu super protege, por isso que ele é assim, né? Obediente, submisso a ti. E daí, tipo assim, me veio muito isso, sabe? Tipo, Ló, ele caracteriza de uma certa forma o adorador. Porque, tipo assim, ó, Ló, ele não parava Jó. só um tempo, agora eu vou Jó, adorar. né? Jó, perdão, desculpa, troquei o nome. O Jó, ele não adorava só, não, agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo para adorar. Não, ele adorava na vida dele, com os atos dele, com os pensamentos dele, até, tipo, no pior momento da vida dele, que a própria esposa, diz para ele, condena esse Deus, amaldiçoa, morre de uma vez. E ele não, entendeu? Ele, tipo assim, eu falei assim, não, eu que sou errado, eu que não deveria ter nascido, eu que, né? Tipo assim, não é o Deus, o problema sou eu. Então, assim, com as características dele, mostra o quanto ele era submisso e obediente ao pai e um verdadeiro adorador com toda a sua vida, né? Mostrando em toda a sua vida. Então, eu queria mais era colocar isso mesmo, que, tipo assim, me fez lembrar de Jó, né? Como ele era um adorador, né? Nesse sentido, com a vida dele toda, né? Com todas as situações dele, tanto quando ele tinha abundância, como também ele tinha fartura, né? Fartura de tudo. Eu e a Nele, a gente estava comentando hoje também, né? A pessoa que ela tem essa intimidade com Deus, ela tem adoração como centro, e Deus como centro de tudo, ela vai entender que ela precisa de Deus acima de tudo. Então, ela não fica dependendo, Deus, ela não se relaciona com Deus por aquilo que Ele vai dar. Se as coisas estão bem, é porque Deus está comigo. Se está acontecendo alguma coisa errada, se eu perdi alguém, é porque Deus não me ama mais, não está comigo. Então, ela não vai ter esse tipo de barganha com Deus. Ela simplesmente vai dizer, Deus, tu é tão, né? Tu fez tudo por mim já. Deus já fez tudo por nós. Quer que a gente converse. Ele, né? Jesus entregou na cruz por nós, por amor. Então, só isso já bastava. Mas a gente, muitas vezes, as pessoas têm se relacionado com Deus porque Deus não me deu a minha casa que eu queria, por que Deus está fazendo isso comigo? Então, se relaciona com Deus sempre culpando, achando que tem que ter um ganho ali, né? E não é isso. Deus ele é Deus e ponto, né? Então, é isso que Jó vivia. Acima de qualquer coisa, ele estava sofrendo, sim, ele ficava, meu Deus, até queria entender, às vezes, as coisas, mas ele sabia que Deus era Deus, né? Não importava as coisas. É igual aquela que a gente estava comentando, uma pessoa que faz uma missão no lugar que não tem água potável, que não, né, toma banho na água gelada, que não é todo mundo que se sente chamado para aquilo, mas aquela pessoa que entende o chamado dela, ela não quer conforto, porque ela entendeu o lugar dela. Então, assim a gente deveria ser, né? A gente não devia trabalhar para Jesus pensando só em conforto e em fazer do jeito que a gente quer. Mas quando a pessoa ela entende, ela faz sem questionar, porque ela entende aquilo que ela foi chamada, porque ela tem essa comunhão, que é o que muda tudo, né? Jó viveu isso enquanto ele apenas ouvia falar de Deus, porque o último capítulo ainda diz É verdade. que Olha ele só. ouvia falar de Pode ouvir Deus até falar. que ele passou a caminhar com Deus. E aí Tremendo. sim, ele passou É a verdade. adorar a Deus como... Por isso que eu falo da consciência. Porque muitas vezes a gente adora por obediência, por saber que a gente precisa adorar, porque ele é Deus, ele nos criou, a gente tem esse entendimento. Mas quando eu passo a caminhar com ele, eu adoro com consciência. Tremendo. Ô, prof,
Fala. É que eu não sei o que aconteceu aqui com a minha internet, que eu tinha caído, né? Daí agora eu liguei os dados, mas ele vai bem rápido quando é vídeo assim, então talvez eu vá cair. Daí se a Tá minha bom, internet não tiver pego de volta, daí eu não vou conseguir entrar de novo. Tá bom? tá bom. Tá sendo gravado também, Gabi, daí qualquer coisa tu assiste a segunda parte daí, tá? A Beleza. próxima é a execução da adoração, é a página 181, 182, 183, 184 e metade do 185. Não sei se alguém pegou essa parte aí, a execução da adoração. Ô, líder, a 181 já foi? Não, Não, é agora. Ah, é agora, desculpa, eu perdi ali. Isso, a execução da Então, adoração. eu anotei quando a algo Tainara fala, pode que... ser, Thay? Ai, desculpa, Thay. Pode ir, Gabi. É só porque vai que cai aqui, né? Vai lá. Eu anotei algo que bem no final de um parágrafo ali, que tá falando quando Maria adora Jesus ali, né, com as lágrimas, depois ela usa o bálsamo, né? E isso me lembrou algo assim que às vezes a gente ou se preocupa com o que os outros vão falar, ou pensa assim, nossa, ninguém nunca fez isso, mas ali fala que nem Maria nem Jesus acharam aquilo extravagante, enquanto outras pessoas achavam. E eu percebi que a nossa adoração para Deus tem que ser, cara, entregar aquilo que eu tenho para Deus, ou aquilo que Ele falou comigo, aquilo que eu sinto que eu tenho que entregar, que eu tenho certeza de entregar para Ele, independente de outras situações ou do que outras pessoas pensam. E aqui eu me lembrei, tipo, por exemplo, das aulas de sexta. Às vezes a gente está fazendo ali a aula e pensa, não vou fazer isso, não vou tentar isso, que vai dar uma coisa meio ruim, né? Mas ontem, por exemplo, eu achei muito engraçado que a gente estava naquela última atividade e eu estava pensando em algo, mas eu pensei, não vou fazer. Sabe? Na hora ali, não vou fazer. Depois a prof fez igualzinho. Aquele passo do pé, sabe? Que a prof falou, dá um passo. Daí eu pensei exatamente igual a prof. Eu pensei, não vou fazer isso que o meu pé vai ficar no ar, não vou conseguir ficar parado, vou cair. Daí depois a prof falou assim, coloca no chão e faz a mesma pose. Eu tinha pensado, não vou deixar no ar, então vou deixar no chão. Mas não fiz. E isso aqui me lembrou, um dos exemplos que me lembrou foi isso ontem que eu passei, né? Que às vezes a gente pensa em algo para fazer, mas deixa de pensar porque às vezes acha que não vai conseguir ou que não vai ficar bom, mas na verdade às vezes é o próprio Espírito Santo, né? Falando algo para a gente fazer e a gente não faz. É isso. Pode falar. Pode falar, tá? O que me chamou a atenção também foi mais ou menos nesse capítulo ali, acho que é 182, onde fala ali de Maria. Quando Maria derramou o nardo, né, o guento ali, ela deu tudo o que ela tinha de melhor, né? Segundo, acho que tem até um versículo ali que fala que naquele tempo, acho que era 300 denários, algo assim que equivalia o que ela derramou, e aquilo equivalia a quase um ano de trabalho, né? Um ano de trabalho que a pessoa tinha. Então, era algo de muito valioso para ela. Ela estava entregando ali naquele momento. Para as outras pessoas que estavam olhando em volta, eles achavam ela meio louca, que ela tinha que guardar aquilo para um outro momento e não utilizar daquela forma, né? Isso me ensinou que quando a gente tem intimidade com Deus, Deus fala no nosso coração, ele fala para nós aquilo que ele realmente espera, aquilo que ele realmente quer. Então, que a gente tenha essa sensibilidade, essa ousadia para quando Deus falar com a gente e para que a gente possa realmente entregar, porque muitas vezes na hora da adoração nós estamos lá e às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa o que os outros vão achar se eu fizer isso? Mas se você tem intimidade com Deus e se a tua ligação, se você está ligada direto com Ele, com o Espírito Santo, jamais Ele vai falar algo para você fazer que não seja da vontade dele ou seja para escandalizar o irmão que está ali vendo. Então, essa intimidade que a gente tem com Ele nos dá liberdade, nos dá ousadia e nos prepara para fazer aquilo que Ele espera que a gente faça. E ali também diz quando o óleo que ela derramou ali nos pés de Jesus, quando ela estava entregando a adoração, fez ela ficar com o mesmo cheiro de Jesus. Então, é o ponto que a gente tem que parar para pensar. Qual é o cheiro que nós estamos exalando? Muitas vezes a gente se contamina com o cheiro do mundo, com o cheiro das pessoas, mas o cheiro de Jesus não. Então, quando a gente está na adoração,
será que a gente tem ficado com o mesmo cheiro de Jesus? Será que nós temos conseguido exalar no meio onde nós estamos esse mesmo cheiro? Será que as pessoas têm sentido em nós a adoração realmente? Então, me fez parar para pensar em diversos aspectos sobre isso, sabe? Sobre que muitas vezes nós estamos exalando mais o cheiro de outras pessoas que estão em nossa volta do que realmente a adoração, o cheiro de Jesus. Amém. Uau. Forte. Essa coisa de estar no automático quando a gente está na igreja ministrando. Isso precisa mudar, né? Com base nisso que a Tainara comentou agora. Qual é o cheiro que eu estou exalando naquele momento que eu estou ministrando, né? Muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas não, em vez de exalar esse cheiro, em vez de, não é nem se preocupar, falar com Deus, cara, me usa. Aquilo que tu queres fazer, me usa. Porque eu já contei para vocês que teve uma época, e foi bem na época que eu conheci a Elaine, que a gente estava naquele evento da Isabel Coimbra lá em Blumenau, foi bem lá que aconteceu isso comigo. Quando tinha um culto à noite, e eu estava com os olhos fechados, adorando a Deus, o Espírito Santo falou muito claro, corre. E eu falei assim, não. Eu abri o olho para olhar na igreja assim, não tem ninguém correndo. Corre. Eu disse, não vou correr. Pede outra coisa, pede para eu dançar, pede para eu orar por alguém. Aquilo que é mais cômodo era seguro para mim. Não, corre. Não, Deus, pede outra coisa. Isso não pode ser você que está pedindo. Nunca vi ninguém correr na tua presença. E aí a Isabel Coimbra perguntou, o que vocês vieram fazer aqui essa noite? E eu falei, eu vim para adorar. E ela estava bem na minha frente, só que eu estava de olhos fechados, eu não vi. Então, quando abri os olhos, ela falou para mim, então, por que você não obedece ao Espírito Santo? E aquilo foi o maior ensinamento de adoração. Por isso que eu falo para você, quando escuta a voz de Deus, há quanto tempo você não passa uma noite adorando? Por isso que eu falo assim, eu escutei, eu vou fazer. Porque isso não veio da minha cabeça. Hoje eu aprendi isso. Aliás, hoje não, naquela época, em 2007. Eu levei essa paulada na cabeça e eu aprendi que muitas vezes a gente fica pensando, não, isso não pode ser de Deus. Não, Deus não ia pedir essas coisas para mim. Mas quem iria pedir isso para você se não fosse Deus, né? O diabo ia pedir para você fazer isso. Não tem lógica, mas a gente, com essa mente que a Simone falou que nos sabota, a gente começa a articular tudo. E esse tipo de coisa que a Tainara comentou agora, Deus vai pedir coisas que vocês vão dizer, cara, não vou. Vai porque vai abençoar alguém. Vai porque alguém vai ser tocado por aquilo que tu vai fazer. A gente precisa ter essa ousadia, essa coragem, exalar esse perfume, né? Que Jesus era ousado e corajoso. Sobre isso também, né? Que ali ele fala as lições de Maria, né? Sim. Que eu sou professora, né? Então eu gosto de passos, né? Eu gosto de esquema. Aí ele vai dar um passo por passo ali, né? A primeira lição, segunda lição, que é tudo que a gente já tem falado, né? Mas assim, ó, uma coisa que a gente tem que cuidar, e por isso que o livro vai falar de adoração verdadeira, de intimidade verdadeira, é porque tem o corpo, tem a nossa alma, as nossas emoções são na alma, ele vai dizer isso, a adoração acontece no espírito. Então eu tenho que cuidar, porque às vezes eu sinto de fazer algo, eu estou numa emoção, né? A gente sabe que o coração, que a Bíblia diz, são as emoções, e o coração é enganoso. Então, às vezes, eu vou fazer alguma coisa esperando que aquilo seja, uma coisa de Deus, assim, que todo mundo vai vir dizer, meu Deus, que profético aquilo ali. E, na verdade, foi só uma emoção. Então, o que vai realmente fazer eu entender que a voz de Deus que está me falando é a intimidade. Por isso que eu tenho que ter intimidade para adorar Ele nesse espírito. Isso. A minha emoção vai sentir, porque na hora que eu estou fazendo alguma coisa que Deus me direcionou, tu vai sentir na tua emoção, eu geralmente choro, mesmo dançando, né? Então, eu vou começar a chorar, o meu corpo às vezes vai tremer, porque eu estou sentindo a presença, e a presença, ela não é natural ao nosso corpo físico, porque, né, Deus é espírito. Então, cala a boca! Desculpa, gente. Para! Aí, então, vai ficar gravado isso. Mas, então, assim, é isso que me traz entendimento. Essa adoração, essa intimidade que eu tenho com Deus no Espírito vai fazer eu ter certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Que nem o correr.
né? Hoje, com todas essas experiências que tu passou, tu entendeu que mesmo sendo algo estranho, eu vou fazer porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu já disse uma vez para vocês, né, que eu já tinha tudo combinado com a Nicole, e Deus pediu para eu mudar algo para ministrar a vida dela, e eu sei que eu estou ministrando a igreja, então isso tudo eu falei com Deus rapidinho ali, eu disse, Senhor, mas a prioridade é a igreja. E Deus falou para mim, enquanto tu estiver ministrando ela, as pessoas vão se sentir no lugar dela e vão receber isso que tu está fazendo. Então, eu tenho que ter essa conexão para entender a voz. Porque, às vezes, eu sinto vontade de fazer qualquer coisa no meu espírito, na minha alma, né? No meu sentimento, e nem tem pessoas que choram, tem pessoas que... Várias coisas. Não que isso é errado, não, eu choro muito. Mas eu tenho que cuidar para sair da esfera da emoção e ir mesmo pro profundo, né? E uma vez, só rapidinho, assim, né? Uma vez, eu sempre achei assim, meu Deus, eu danço... Agora eu creio em nome de Jesus que eu tenho evoluído, glória a Deus. Amém. Mas assim, há um tempo atrás, né, eu me achava muito... eu sou a que mais tem dificuldade. No tempo que tinha várias, realmente, ginasta, bailarina e tal, né? Somos bailarinas, tá? Não me entenda mal. Mas assim, que tinham pessoas... E entrou a Rô, né? Que a gente assim, se achava capacitada, né? Então, quando eu ia ministrar, eu ficava meio assim, ai meu Deus, né? Que o Senhor recebe porque não é assim, então... E veio uma vez uma irmã, gente, que eu nunca vi. Aquilo serviu testemunho assim pro resto da minha vida. Veio uma irmã, eu estava entrando na igreja, veio uma irmã e me abraçou. Eu nunca vi aquela irmã. E eu fiquei, meu Deus do céu, ela me confundiu com alguém, né? Aí ela veio e disse, meu Deus, eu sinto uma presença tão gostosa de Deus quando tu ministra e tal. Aí eu, glória a Deus e tal. Aí fui indo para trás e disse, meu Jesus, obrigada por esse testemunho, assim, por essa... Foi um testemunho, assim, foi uma... Sabe, uma resposta de Deus para dizer assim, não importa a técnica, corre atrás, claro, né? Deus deu essa oportunidade para nós. Mas o que importa é a intimidade, o que eu tô ali, ó, na troca, tô fazendo com Deus, a igreja está recebendo, né? Que às vezes eu tenho super... Não tô falando que ter técnica é ruim, gente. Meu Deus, a Neila abençoada. Mas assim, né? Às vezes eu me preocupo tanto com um lado que eu esqueço que o outro também faz uma grande diferença, né? Só queria deixar isso. Aqui ele questiona também no final, ele fala assim, ó, por que você vai à igreja? Que eu achei importante também. Nós vamos para dar glória e não para sermos abençoados. Ele cita ali no final da página 183. Ele fala que a questão não é eu recebi alguma coisa, mas sim, eu dei a glória a Deus de todo o meu coração. Então, ali só está falando mesmo dessa consciência da pessoa realmente ir para adorá-lo, de ir para a igreja para adorar, né? É o que a gente conversa quando eu falo com vocês também sobre a importância, assim, ó, eu não vou só no culto porque eu estou escalada. Eu vou no culto porque eu tenho a consciência que eu preciso adorá-lo, que eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso estar em comunhão com o corpo para que eu esteja firmado. Então, não adianta eu ir lá só para entregar um serviço. Aí só vou lá quando eu danço, entende? Eu tenho que ir por a intenção da minha necessidade de estar em comunhão com o corpo, de adorar ele em conjunto, né? E isso faz toda a diferença, porque senão daqui a pouco eu vou começando a fazer de qualquer jeito, eu só vou quando eu danço, faço no meu conforto. Quando eu vejo, eu estou muito distante daquilo que era para mim fazer e desfrutar, né? E cada vez que a gente ouve, pelo menos eu tenho muito disso, né? Cada palavra de domingo é algo tão transformador e renovador, e eu falo, meu Deus, eu espero que todo mundo esteja ouvindo isso, porque eu aprendi tanto, então não tem como tu não aprender em cada domingo, né? Deus é tão bom, apesar que a gente tem que ir lá para adorar, mas assim, ele é bom, ele ministra na nossa vida. E a gente precisa, porque às vezes aquela pregação, ela vai fazer diferença naquela semana. Tu vai passar por alguma coisa que aquela palavra vai vir como uma proteção no teu coração para que tu não seja afetado, porque tu ouviu a palavra. Então, a gente não pode se garantir assim, não, basta, eu estou orando mesmo, não tem problema, eu só vou lá de vez em quando, e negligenciar essa comunhão, sabe? Com Deus e de ouvir a palavra, esse compromisso que eu tenho com o próprio corpo, de estar ali junto, né? Porque isso faz toda a diferença para que eu me mantenha de pé, para que eu esteja firme. Então, essa é a consciência correta, a gente não fala para pegar no pé, né? A gente fala pela própria experiência própria de necessidade, de estar em comunhão, de estar ouvindo a palavra e de receber tudo aquilo aquele renovo mesmo daquela semana. É isso. A próxima é ainda no metade da 185, né? O sacerdote cristão adora no Espírito Santo.
185, 186. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ali ele fala de reservar um tempo inviolável do dia, né? Quando você vai separar para ministrar ele, não vai para a cama à noite sem você ter cumprido a função sacerdotal, né? Que a gente deve ir muito mais além, né? Nessa busca, igual a Neila falou, né? Se permitiu essa experiência tremenda, né? Eu não vou dormir, mas eu vou buscar, né, a presença. Isso confronta muita gente, né? Porque a gente assiste série, a gente assiste filme por um tempão, e a gente, né, não é capaz de ter essa ideia, né? Vou me entregar essas horas para ti, Senhor, né? Para que tu seja esse momento na minha vida, né? Então, a gente se envergonha, né? Quando a gente escuta, né? No sentido, assim, de... Que bom que a gente possa estar lendo, compartilhando esse devocional para a gente se tocar e se dar conta e tentar, né? E fazer isso por Deus, né? Não que às vezes não vai ser a madrugada toda, mas por que não algumas horas, né? Ao mesmo tempo que eu gasto com outras coisas, eu não vou separar para o Senhor esse tempo, essa excelência para Ele, né? Então, aqui ele fala muito dessa importância de adorar mesmo no Espírito Santo. Tá? Eu achei que é legal a comparação que ele faz no final. Ó. Adorar sem ele é algo parecido com tentar fazer compras em um país estrangeiro, quando não conhecemos a língua ou costumes do povo. Podemos até produzir sons, fazer gesto para comprá-lo no exterior, mas não conseguimos negociar muito bem. Todos já estivemos em cultos de adoração que foram ineficientes assim. Então, se eu realmente adorar sem Deus, fazer alguma coisa sem Deus, eu fico me esforçando para tentar falar alguma coisa e eu não vou ser eficiente naquilo, né? Diferente daquilo, quando eu busco primeiro, que a gente tem falado desde o início da adoração, vai fluir algo tão natural de mim que as pessoas vão compreender. A linguagem vai ser muito clara. Então, não há um esforço, um gasto de energia para me tentar passar a mensagem na minha criatividade, no meu braço, né? É isso. A próxima é 187. O sacerdote cristão adora em canção. Quer comentar, Nilo? Alguma coisinha ali que fala sobre alguma coisa que tu Isadora quer anotou? comentar? Pode... Perdão. Desculpa, Isadora, não tinha visto Olá, a mão. Isadora. Uma frase que me chamou a atenção nessa parte foi: você não precisa de uma voz treinada para cantar sua adoração a Deus. Deus está ouvindo nosso coração, não nossa boca. É na página 181. 188? 189. É a última frase. Ah, tá. Você não precisa de uma voz treinada para cantar sua adoração a Deus. Você está ouvindo o nosso coração, não a sua boca. Eu sei que quando a gente dança, a gente canta novos cânticos. Mesmo que a gente não use nossa boca, a gente usa o instrumento, que é o nosso corpo. Ele é um instrumento. Afinado ou não afinado, mas ele é um instrumento. E a gente vai ministrar um cântico novo. Por isso que a gente precisa estar conectado com Deus. Porque no momento que eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. E nesse momento eu sirvo a igreja porque passa a ser um canal de Deus para abençoar a igreja. E isso é muito tremendo. A gente prepara um ambiente para adoração. Então, eu preciso ter essa consciência de que aquilo que eu vou externar lá no altar, ou no palco, ou no chão, é aquilo que eu vivo no secreto. Se eu não tenho um secreto alinhado com o Pai... Gente, eu não estou falando assim, cara, agora eu vou ter que separar todo dia um tempo. Eu não estou dizendo isso. Até para que você não se sinta culpada. Ai, porque eu não faço isso. Porque a culpa não vem de Deus, já para começar, né? Então, você tem o seu tempo com Deus, você tem essa ciência que você tem o seu tempo com Deus. Então, é isso que você vai externar lá na hora que você estiver dançando. Por isso, dançar no espontâneo não é tão difícil. No sentido assim, se eu tenho relacionamento com Deus, Ele vai externar aquilo que a gente vive em unidade, em conjunto. Por isso que a gente não precisa se preocupar com a movimentação que vai fazer, não precisa se preocupar com a estética daquilo que você está fazendo. Você precisa estar conectado. A gente se utiliza dos códigos justamente para eu ficar conectado com Deus. E não para eu ficar preocupado com aquilo que eu vou fazer e eu me desconecto com Deus. E aí, me desconectando com Deus, eu não tenho nem como passar para os outros aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, entende? Por isso que a adoração, ela é tão profunda nesse sentido que ela nos ensina a ser espontâneos no Senhor. Então, nesse momento que eu sou espontânea em Deus, lá, cara, quando eu estiver dançando, vai ser a mesma coisa. As pessoas vão ser impactadas por quem você é em Deus.
por quem você é de profundidade, por quem você é de relacionamento, de intimidade, de amor. É isso que as pessoas vão ver em você. E elas vai arder no coração delas o desejo de dançar com a gente, porque elas vão sentir aquele ambiente, um ambiente de adoração. É isso que a gente precisa entender, sabe? Passamos por problemas, passamos, choramos durante a semana, choramos, temos dificuldade, meu Deus, quanta coisa acontece. É só ligar a televisão que a gente vê sangue escorrendo. Mas, assim, existe muita coisa que a gente está vivendo por aí. Só que a gente tem um Deus que nos guarda, que nos ama, que nos protege, que ele tem uma vontade para cumprir na nossa vida. E se eu não entro na presença dele, se eu não busco o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajuda até a orar, nos ensina a orar, se eu não busco a ajuda do Espírito Santo para aquele momento que está sendo tão difícil para mim, para adorar a Deus, como é que eu vou externar aquilo que eu não vivo com Deus, né? Isso. Que ele fala ali, né, que a menos que a canção cantada por nós seja uma experiência honesta da vida que vivemos, né, em Deus, estaremos meramente assoviando no escuro. Isso, então, não adianta a gente substituir uma canção e cantar uma canção, mas que não tem a ver com aquilo que eu vivo, porque aquilo não vai ter um valor, né, para Deus, né? Então, é isso aí. A próxima é na 189. Eu também queria acrescentar uma coisinha, ali na página 188, fala ali assim, é difícil adorar ao Deus Todo-Poderoso enquanto cantamos sobre o nosso eu insignificante. Canções de testemunho podem levar-nos ao louvor, mas Deus tem que ser o tema da canção, a qual nos leva à adoração. Tantos hoje cantam sobre avivamento, vento, fogo, etc. Entretanto, onde estão as canções que cantam sobre Deus? Então, isso também eu já jogo para a nossa dança, né? Às vezes a gente dança tanta sofrência que eu passei por sofrimento, ou que eu estou buscando, mas a essência tem que ser o Pai, a essência tem que ser sobre Ele, falar sobre Ele, sobre a grandeza dEle, sobre o poder dEle na minha vida. Então, às vezes, a gente, por isso que ontem na aula até a Nela comentou, né, sobre, a gente estava falando meio que sobre fé ali, dançando, ministrando sobre isso. Então, a fé não pode ser assim, porque isso parece que só eu estou falando de mim, não estou falando da fé que Deus colocou, depositou, porque a minha fé vem dele, né? Por saber que ele vai cumprir todas as promessas, que ele nos guarda, que ele nos ama, tudo que está na palavra dele. Então, a minha fé pode ser, tipo assim, eu posso estar ministrando sobre algo que eu passei, mas ela não pode tipo, a adoração toda fala sobre isso. Então, ela passa por um processo, mas para exaltar o nome dele. A nossa igreja, ela tem esse cuidado, né? Porque o próprio pastor Tiago havia comentado, que ele falou que ele sente falta de músicas que verdadeiramente adorem ao Senhor. Então, eu nunca fui muito chegada a músicas que fiquem lá falando só Deus vai na frente guerrear, ou eu estou me sentindo assim, né? Claro, tem momentos que é bom a gente ter aquela músicas que identificam aquele sentimento, a luta que eu estou passando naquele momento, né? Mas a nossa igreja, ela tem escolhido sempre canções, músicas que exaltem o nome de Jesus, que adorem a Jesus, né? E aqueles momentos que a gente faz somente nas ministrações, que é a parte profética, a gente só simboliza alguém que às vezes estava numa circunstância, mas a gente sempre faz questão de finalizar com ela profetizando que ela vai ser restaurada, que ela é levantada, que ela sai daquele estado de morte para um estado de vida, né? Mas as músicas que a gente escolhe, a nossa igreja, ela tem muito cuidado, isso que glória a Deus por isso também, né? São músicas que, até inclusive a própria igreja também, tem muitas músicas aí que é a própria igreja que é do ministério mesmo, da igreja. Lindas músicas. E eu sei porque quando eu for baixar a música, vou mandar para vocês pro louvor, tem a letra, e a letra está escrito lá que é da Igreja dos Filhos. Então tem músicas que vocês nem sabem, mas são músicas lindas, que adoram a Deus, que é da Igreja dos Filhos, que a gente tem lançado nos domingos, né? E a gente obedece não um cronograma, mas é uma forma de culto, né? Uma etapa ali, um processo. Profetizar, adorar. Então, o que nós vamos ministrar nessas canções? O que eu vou ministrar como dança nesse momento? O que eu vou adorar a Deus nesse momento? E muitas vezes vai ser de sofrência, vai ser uma história para mostrar que Deus mudou a minha vida, então Deus vai mudar a sua também. Esse que eu estou profetizando. Então, dessa maneira eu estou adorando a Deus também. Olha, Deus, que tu fez para mim, por mim. Olha o que tu fez em mim. Agora, mostra isso
para as pessoas, que elas também possam receber, que possa jorrar rios de águas vivas, porque o Senhor transformou a mim. Então, esse rio precisa espirrar nas pessoas, naquelas que nem conhecem a Deus e nunca nem sempre desejaram, porque tem aquele buraco da eternidade, aquele sonho da eternidade dentro delas, mas elas não sabem nem como. E aí, esse rio que jorra de mim, porque Deus fala que de mim sairão rios de águas vivas, esse rio que jorra de mim vai espirrar nas pessoas para elas conhecerem o Senhor, para elas serem transformadas. Então, é necessário que eu conte aquilo que Deus também fez na minha vida. É necessário, muitas vezes, para que as pessoas possam entender, se Deus mudou a minha, muda a tua. É uma forma de profetizar, uma forma de demonstrar o amor. E a gente não deixa de adorar a Deus nesse momento. A gente adora a Deus nesse momento. Elaine, a gente tem 6 minutos e 41. Eu não sei se vai ser necessário a gente voltar de novo, ou se você deixa os que faltam, que são 8, né? A gente está no 3º, para falarmos no sábado que vem. Sim, para finalizar, né? Isso, para não deixar uma coisa vazia, né? Para a gente poder finalizar esse 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é as formas como a gente pode adorar. E como a gente não tem mais a restrição do final de semana, a gente vai poder estar juntas para compartilhar, né? Eu achei interessante fazer assim, porque para a gente não perder nenhuma parte, né? Porque às vezes coincide que a maioria das pessoas pegam só de uma parte, e fica faltando, às vezes, detalhes dos outros, né, temas. Então, é importante que a gente passe para realmente não perder aquele detalhe de cada parte, agora que algumas partes são bem pequenininhas, assim, um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? E eu estava falando com a Neila, que eu soube ontem à noite, que parece que está liberada essa questão, a gente pode conseguir se encontrar agora, no outro sábado. Esse sábado já foi autorizado. Já. Então, a gente vai conseguir estar junto para continuar presencialmente. O próximo capítulo é tremendo, que ele fala sobre as exclusões do sacerdócio, que é um assunto Esse bem é forte. Bem punk, tá? Esse não dá para falar online, esse tem que ser presencial. Interessante. Mas a gente termina esse aqui, né, no próximo sábado, e daí as pessoas podem reler esse do capítulo 189 para frente, e a gente finaliza rapidinho, para no outro sábado ainda, a gente fazer esse capítulo 9, que é tão necessário para nós, né? Sim. Não sei se pode ser assim. Pode, porque tu tem que fazer outras coisas, né? Tu tem que ensaiar também, né, Neila? Da mostra, Sim, né? a gente tem que ensaiar a mostra, precisa. Então, aproveitar que a gente está podendo se juntar para poder começar a coreografia da mostra de dança também com a Criari, né? Tá bom? Aí por isso que a gente vai, então, finaliza as últimas páginas desse capítulo, e sem ser sábado que vem, no outro a gente fala do capítulo 9, que é exclusões do sacerdócio. Para não ficar muita coisa, senão a gente vai ficar praticamente só no livro, né? Se a gente não fizer esse plano. A gente não tem pressa, né, gente? O importante é a gente esmiuçar, e como eu falei para vocês, né? Tipo, hoje de manhã, de novo, quando eu vi, eu já li quase tudo ali de novo, porque eu passei aquela leitura dinâmica, e a gente consegue ler rápido. Então, esse livro aqui é um livro que a gente, com certeza, vai estar sempre usando bastante ele, porque ele comenta sobre muitas coisas que são bem importantes, né? Para a gente compreender, entender, mastigar bem, então é muito legal. E até assim, meninas, no mês que vem as nossas lives vão ser sobre departamento de dança, e a gente queria convidar vocês para estar junto com a gente. Então, a gente vai convidar sempre uma para estar junto. Então, você já vai para a aula de sexta, já fica para a live, entendeu? A gente sempre vai estar convidando alguém. Porque... A nossa live é em torno de 30 minutinhos, né, Neila? Para saber 30 minutos. Isso. E a gente vai falar sobre entrei para o Ministério de Dança, e agora que eu faço? Então, a gente quer que vocês compartilhem as experiências de vocês também, como ministro, sabe? E a gente vai estar convidando vocês para participar. Até para vocês saberem como é que a gente tem feito os assuntos. A gente é escolhido o tema, aí a Neila passa até uns tópicos ali, o que a gente vai falar. A gente senta antes ali, a gente consegue à tarde vir um pouco antes, a gente alinha, né? Sobre aquele tema, algumas coisas, e daí na hora a gente vai falando, daí a gente vai construindo, sabe? Vai falando uma coisa, outra vai lembrando de algo, vai complementando, até dar o tempo da live também, para não ficar muito grande, né? Muito puxado, tá bom? Então não tem problema, se todo mundo tem tranquilo para poder falar sobre qualquer tema. Eu tenho certeza que vocês têm conhecimento e experiência para poder compartilhar, né? Então não é nada difícil, assim, é algo que vai fluir e vai ser benção. Tá bom? Então tá.
4 minutos. Tá bom. Simone, tu ora para finalizar hoje? Seus olhos falaram muito. Amém. Querido Deus, amado Jesus, obrigado por esse momento. Deus, obrigado pela nossa saúde, né? Que nós estamos todas aqui em casa, mas juntas, conectadas, Deus. Que tu continue, Senhor, nos alimentando, Senhor, com o teu espírito, com tudo aquilo que vem através dele, Senhor. Que o nosso cérebro não nos sabote, Senhor. Que tudo que a gente tem aprendido, Senhor, nesse livro, Deus, que tudo que a gente tem compartilhado, a gente possa pôr em prática, Deus, que nada seja perdido, Deus, que a gente não venha esquecer disso, Senhor, mas que a gente venha pôr em prática, Senhor, e realmente se tornar um sacerdote na Tua presença, Pai, fazendo a diferença não só na hora de ministrar, Senhor, mas na nossa família, Deus, no nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que a gente tenha um final de semana abençoado, Deus, que cada menino que... Teve alguém que não pôde participar? Teve alguns. Teve, né? Priscila, que essas Fran. meninas também sejam visitadas, Deus. Amém. Que essas meninas também sintam falta, Senhor. Que nenhuma se perca, Deus. Mas que elas continuem sentindo falta de estar conosco, Deus. Amém. Nos une, Senhor. Assim como o Senhor tem nos falado, nos dado visões, Senhor. E nós continuemos, Senhor, unidas, Senhor, no Teu Espírito e Amém. sentindo falta desses momentos, Deus. E que Tu já comece a colocar esse desejo de estar na aula, Deus, de estar no ensaio, Deus, que a gente vai ser presencial, né? Que a gente vá com esse desejo, Senhor, e gratidão no coração por estar junto, estar com saúde, Deus, e que a gente possa ter um final de semana maravilhoso na Tua presença. Amém. 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 Glória a Obrigada, meninas. Tchau. Bom final de semana para todos. Tenham um ótimo Amém. dia, um bom final de semana. Nos vemos nos Glória a cultos, quem sabe, se esbarrar. Quer bater uma foto? Ah, pode ser. Pode bater. A Camille saiu? A Camille caiu, acho que por causa da internet. Eu vou bater. Ok. Eu sempre saio com cara de doente, com o cabelo amarrado. Passa um blush assim na próxima vez. Fica Vou um passar pouco mais batom. rosado daí. Então, tá bom. Tchau, gente. Um beijo, Tchau, meninas. gente. Bom final de Bom semana. Obrigada por descanso estar para junto. vocês.